E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que significa o acordo União Europeia-Mercosul? Vamos procurar entender isto. Em 28 de junho, portanto, recentemente, foi assinado em Bruxelas, onde começou a União Europeia, começou com o início do mercado comum europeu, se ampliou, hoje a sede da União Europeia, os 27 países, e a Inglaterra está querendo sair, mas eu acho que vai durar pouco esse Brexit. Por fim, a Inglaterra vai acabar voltando para a Europa, mesmo porque a Europa, que estava muito para a esquerda, agora tem aproximadamente a terça parte das cadeiras do Parlamento Europeu ocupados pela direita. Em muitos países a direita está muito forte e essa direita é que vai viabilizar a convivência com os Estados Unidos. A presença forte da direita está mostrando a necessidade de um poder moderador que não há. A líder mais forte da Europa é Angela Merkel, que dirige o país mais poderoso economicamente da Europa, que é a Alemanha, só em economia. Praticamente não tem armas a Alemanha. Mas tem o Macron, que está disputando, que quer assumir a liderança, mesmo porque a Angela Merkel não quer. Então o Macron está querendo, mas a França é muito fraquinha. Eles são muito soberbos, os franceses, e muito fracos em economia e andando para trás, digamos assim, em relação aos outros. A França não tem essa qualidade toda, mas acontece que é questão de personalidade, é um desejo individual do Emmanuel Macron, o presidente da França, ser o líder da Europa. De qualquer forma, a Europa clama por um poder moderador, um anticristo que vá conciliar a direita com a esquerda. A direita sendo considerada, os Estados Unidos já estão dentro. A Europa está muito bem com os Estados Unidos. Claro que existem arestas, mas isso é coisa mais fácil de eles acertarem, porque a Europa dá o tom político, ideológico. Os Estados Unidos dão o poder econômico e de armas. A Europa não é nada sem os Estados Unidos. Então, essa união é mais do que evidente e é forte. Mas o que foi assinado agora é um acordo entre a Europa e a América Latina, o Mercosul. O Mercosul é basicamente Brasil e Argentina, e um penduricalho dos outros aí que são mais fracos. O Chile e depois Paraguai, Uruguai, são países que têm alguma característica comum que nunca se uniram antes, mas agora eles querem se unir para benefício mútuo. E este acordo com a Europa é tremendo, porque hoje o Brasil compra a maior parte das coisas importadas da China. A Europa tem indústria, a Europa tem produtos para vender para a América Latina, mas esses produtos ficam caros, tendo em vista as tarifas que são colocadas. Tanto a Europa taxa com impostos os produtos brasileiros que são exportados para eles. E o Brasil taxa aqui no Brasil, é uma retaliação, é lá e cá. O Brasil taxa com impostos os produtos, e isso é muito bom do nosso ponto de vista. O Brasil taxa com impostos os produtos europeus que são fabricados na Europa que entram no Brasil. Isso faz com que no Brasil os produtos europeus sejam caros. Na Europa, os produtos brasileiros são caros e o comércio se reduz.
os impostos caindo mutuamente, a Europa diz, nós vamos diminuir os impostos para os produtos de vocês, em alguns casos vamos zerar os impostos para certos produtos que vêm do Mercosul. Em compensação, vocês também vão diminuir os impostos e, em alguns casos, zerar, anular, tirar os impostos que vocês cobram dos produtos europeus que entram no Brasil. A tendência é aumentar a unidade comercial, desenvolver este comércio entre a Europa e os países da América do Sul, e em detrimento de Estados Unidos, Japão e China, que são países outros. Assim, a gente preferindo comprar os mesmos produtos da Europa, se ficarem mais baratos, a gente vai comprar menos da China, do Japão e dos Estados Unidos. Bom, toda a lógica de comércio em nossos dias é construída em cima desse raciocínio. Vamos fazer acordos. Eu cedo daqui, você cede de lá e nós vamos vender mais para vocês, vocês vão comprar mais de nós e vocês vão comprar mais de nós vamos comprar mais de vocês, vamos fazer um acordo e isto então vai desenvolver a nossa indústria, nós vamos vender mais para vocês, vocês vão poder vender mais para nós, isso é bom. Normalmente, todas as alianças e acordos modernos começam com um interesse comercial. Isto é a tônica, é o mais importante. Vamos acertar o interesse comercial, depois o resto vem. Aí nós acertamos questão de passaporte, entrada de brasileiro na Europa, que é o grande problema. Vocês vão afrouxar a entrada de brasileiros na Europa e os europeus vão vir com muita facilidade para o Brasil. E questão de trabalhar, o Brasil vai trabalhar, brasileiro vai trabalhar em Portugal, na Espanha, na Inglaterra. Vocês também vão ter facilidade de vir para cá. Vamos acertar o acordo comercial e depois nós vamos aumentar a nossa amizade em alianças e outros acordos que vamos fazer. Interessante. Onde vai parar isso? Bem, quanto mais acordos forem feitos, mais vão querer fazer, ou seja, para unir. O mundo está trabalhando nisso, isso é a linguagem do anticristo. Vamos unir tudo, vamos unir o mundo todo. Vamos quebrar barreiras, vamos desenvolver aviação e abaixar o preço das passagens aéreas. As pessoas vão poder viajar mais e brasileiros vão para o resto do mundo vem para o Brasil. Eu me lembro que eu fui uma vez em Portugal, deve ter uns 10 anos por aí, e eu fiquei estarrecido, porque eu já tinha estado em Portugal 30 anos antes, e eu gostei de Portugal português. Mas quando há 10 anos atrás eu fui em Portugal, não tinha nada mais de português em Portugal, inclusive a língua. Em Lisboa era Feira das Nações, ouvia-se de todas as línguas. A língua que menos se falava em Lisboa era o português. Portugal estava escancarado para os países do mundo todo. E é mais ou menos isso que o diabo quer fazer, bagunçar cada país. O Brasil vai ser uma porta aberta para o mundo todo, cada vez mais estrangeiro, mais gente do mundo inteiro vem para o Brasil. E o Brasil não vai ser para os brasileiros. Isso é chamado a direita política, o Brasil para os brasileiros, que o presidente Bolsonaro quer, ou América para os americanos, que o presidente Donald Trump quer nos Estados Unidos. Eles não querem isso, o diabo não quer isso, ele quer bagunçar tudo. E eu me lembro que em Lisboa, em Portugal, eu não me achei, porque não me entendi com aquilo tudo lá. Era uma feira das nações. Portugal era um país que não era mais país, era um pedaço do mundo todo ali dentro. É mais ou menos isso que o diabo quer fazer, uma aldeia global, o mundo todo globalizado. Todo mundo vai ver interesse em passear, viajar, vou trabalhar lá na Iugoslávia e os africanos lá não sei de onde vêm para o Brasil. Isso é interesse do diabo em acabar com as barreiras de língua, de
de nacionalidade, de identificação de costumes e valores de cada país. Ele quer misturar tudo, o mundo todo, numa aldeia global para poder dominar todos. Então, em resumo, o que significa o acordo comercial, esse acordo está sendo tentado há muitos anos, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, quase 30 anos o Brasil está atrás deste acordo. Só agora conseguiu, na época Bolsonaro. Isso mostra o seguinte: com Bolsonaro, com esquerda, com quem for, o Brasil está amarrado com o anticristo na Europa. A Europa é o berço do anticristo, é o local onde ele vai estar governando. Significa que o Brasil e a América do Sul estão amarrados nesse espírito do anticristo. Os Estados Unidos, por hora, estão um pouco afastados por causa do presidente Donald Trump, mas quando ele sair, os Estados Unidos vão ser totalmente do anticristo e as coisas estão muito próximas do tempo do fim. Então, para você entender, anticristo vai governar o Ocidente e vai fazer acordos com o Oriente. O anticristo vai governar Estados Unidos e Europa. E o Brasil está amarrado no cabresto deles e não vai se safar em nada. O Brasil não vai ser diferente em nada. O que Estados Unidos e Europa decidirem, o Brasil, como o rabo do anticristo, já vai estar junto também. Então significa que nós estamos muito perto, tudo isso está muito claro. Este acordo Mercosul, firmado com a União Europeia, está mostrando mais uma vez que nós estamos muito perto dessa manifestação do anticristo na grande tribulação. Fique conosco.